Queridos irmãos, nós devemos, na verdade, louvar a Deus pelos privilégios que nos são concedidos. Nós somos abençoados e muitas vezes não reconhecemos as bênçãos que o Senhor nos concede. Nós ouvimos falar a respeito sobre os benefícios de Deus, nós falamos a respeito dos benefícios de Deus e nós devemos entender de fato o que esses benefícios representam na nossa vida. Durante toda a nossa vida, o Senhor ele vai atuando, o Senhor vai nos sustentando em meio a tantas dificuldades que nós enfrentamos por esta vida. Infelizmente, muitas vezes não valorizamos aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Ou, por outro lado, também acontece de conhecermos os benefícios que o Senhor nos concede, as oportunidades estão ali, mas não aproveitamos esta oportunidade. Nós precisamos olhar para a vida, irmãos, e ter este sentimento de gratidão de uma forma em que isso venha a ser externada com mais contundência, com mais alegria. Nós precisamos olhar, por exemplo, com coisas simples e corriqueiras que o Senhor nos concede. Amigos, né? Quantos amigos nós fazemos, quantas pessoas fazem parte da nossa vida, a esposa que o Senhor dá, o esposo que o Senhor dá, os filhos que o Senhor traz para esta família, os pais que nós tivemos e conhecemos, mesmo na sua imperfeição, e quando nos tornarmos pais, vamos ver, né, o quão é difícil esta função. Nós devemos agradecer a Deus pelos nossos irmãos de sangue, pelos irmãos da fé. Precisamos olhar para aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida e ter na nossa vida este sentimento, este desejo de exaltar a Deus, de mostrar a nossa gratidão a Ele. Precisamos olhar para a vida, irmãos, que o Senhor tem nos concedido e sermos gratos pelas coisas simples, coisas que há pouco tempo atrás a gente nem ligava. Hoje, o quanto nos é valorizado o fôlego, o quanto nos é valorizado termos a oportunidade de cumprimentar uma pessoa, de abraçar alguém. Precisamos olhar, irmãos, para situações que para nós são normais, do dia a dia, e muitas vezes fazemos elas sem sequer notar que está ali a bênção de Deus. Você sentir o paladar de um alimento, você cheirar alguma coisa, você ter o olfato, você caminhar, você abraçar alguém, você ter a oportunidade de estar em pé, são coisas que muitas vezes passam batido na nossa vida, a gente vai vivendo, vai usufruindo e deixamos de agradecer a Deus, deixamos de lembrar da ação de Deus naquelas coisas. Mas há outras coisas, queridos, que temos tido a oportunidade de viver, temos tido a oportunidade de conhecer. O Senhor nos abençoa através da sua palavra e através da própria vida a vivenciar milagres de Deus, milagres como os irmãos que aqui estavam vieram agradecer, irmãos, milagres que o Senhor faz na nossa vida. Devemos olhar para tudo que o Senhor tem nos dado oportunidade, e uma oportunidade que muitas vezes não valorizamos, é este momento aqui, de ouvirmos esta bendita palavra, de ouvir o Senhor falando ao nosso coração, e termos a oportunidade de tomar uma decisão, que não somente valerá para a nossa vida aqui, mas acima de tudo, ecoará para a eternidade. Deus nos convida, irmãos, constantemente, não é somente no momento do culto, não é somente no momento da mensagem, não é somente aos domingos,
mas o Senhor nos convida constantemente e nos dá oportunidades de termos uma vida plena e uma vida que vai além de tudo que o homem possa entender e que muitas vezes tem dificuldade de compreensão. Muitos, infelizmente, rejeitam esta oportunidade. Muitos veem esta oportunidade passar em sua frente para um lado, para o outro, e não tomam posse das bênçãos que o Senhor está oferecendo. Há outros que não estão cientes da oportunidade que a palavra de Deus nos concede, acima de tudo, aquilo que Deus traz para a nossa vida. Nós muitas vezes, equivocadamente, achamos que viver a vida com Deus basta a gente sentar, levantar, fazer uma leitura bíblica, cantar uns hinos, orarmos, e isso é suficiente. E isso é o reflexo de uma vida com Deus. A vida com Deus vai muito além daquilo que muitas vezes nós falamos para as pessoas. Hoje, o Senhor me dá uma mensagem, o qual eu não trago para vocês, uma mensagem de bênçãos, uma mensagem a respeito do poder de Deus de trazer cura, uma mensagem que o Senhor nos alerta a respeito da oportunidade que temos de proteção ao vivermos debaixo das suas asas, da oportunidade de caminharmos na nossa vida e ter a companhia constante de Deus. A mensagem que o Senhor traz para você nesta noite fala ao meu coração e quer falar ao seu coração. É muito mais importante, porque ela traz um alerta, ela traz também uma oportunidade que talvez você já tenha agarrado, mas que talvez você já tenha agarrado e de repente relaxou, de repente achou que era uma coisa corriqueira, mais uma coisa a acrescentar na sua vida. Mas nesta noite o Senhor traz uma mensagem que é importante, não somente para a tua vida aqui na terra, mas o que virá após isso. Um dia, mais cedo ou mais tarde, todos que aqui estão terão um encontro com a morte. Isso é certo, queridos, isso é certo. Chegará um dia em que a nossa história, ela terminará. Não haverá mais oportunidade de nós fazermos aquilo que lá no início eu falei, não haverá mais oportunidade de usufruir de todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido em vida. Mas acima de tudo, não haverá mais oportunidade de tomar a maior bênção, tomar posse da maior bênção, que é a vida eterna. E nesta noite, a palavra que Deus tem a nos dizer, fala exatamente sobre este dia comemorativo, a ressurreição. Eu quero te pedir para que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 42 ao 44. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 42 ao 44. Assim nos diz o Senhor através da sua bendita e poderosa palavra. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. 47 ainda. Primeiro homem formado da terra é terreno, e segundo homem é do céu. Queridos irmãos, a Bíblia, ela está repleta desta mensagem poderosa, desta doutrina importante para o cristianismo, a ressurreição. E essa palavra, esta doutrina, ela não somente se detém ao Novo Testamento.
Se você for pegar o Antigo Testamento, você verá servos de Deus que já falavam, anunciavam a respeito da importância da ressurreição. Você verá textos e comportamentos de servos de Deus preocupados com a ressurreição. Mas muitas vezes, mesmo sendo esta doutrina importante para nós, importante para a nossa vida cristã, nós não levamos adiante, ou não trazemos, ou não estudamos desta mensagem, esta doutrina, porque é algo muitas vezes complexo, é algo que muitas vezes é necessário você se deter um tempo mais para tirar todas as dúvidas. Mas eu creio que o Espírito Santo de Deus há de te revelar aquilo que Deus tem como promessa para a vida de todo aquele que crê no Senhor Jesus. E por mais que esta mensagem ela seja importante, esta doutrina seja importante, queridos, muitas vezes ela não é pregada, ela não é anunciada porque não é do interesse. As pessoas querem ouvir a respeito do livramento, as pessoas querem ouvir a respeito de uma vida em que elas consigam superar as suas dificuldades financeiras, as suas dificuldades emocionais. As pessoas querem ouvir coisas que alegrem o seu coração. Mas a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que aquilo que nos traz tristeza hoje, ela trará alegria, e uma alegria para a eternidade. Nós falamos, infelizmente, de vários assuntos, irmãos. Nós falamos na igreja tratamos a respeito de várias coisas. Mas esta doutrina a respeito da ressurreição, ela é importante, que ela vai nos trazer ânimo, ela vai nos trazer coragem, ela vai nos trazer perseverança, mas também alerta quanto à nossa missão. E ela é tão importante que Jesus ele se deteve várias vezes para falar a respeito da ressurreição. A igreja primitiva, os apóstolos, os discípulos de Jesus, eles pregavam a respeito da ressurreição. Quando eles iam anunciar a palavra de Deus, quando eles iam evangelizar, eles falavam a respeito da ressurreição. E esta doutrina, ela era constantemente tolhida para não ser anunciada, porque ela iria fazer a diferença naquele que aceitasse ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador e entendesse o porquê de viver uma vida que agrada a Deus. A palavra de Deus nós vamos ver, por exemplo, em primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, João, ele falando, anunciando o seguinte: meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Depois, Paulo fala aos Romanos o seguinte, capítulo 8, versículo 11: se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Queridos irmãos, eu quero falar a respeito dos benefícios de se estar em Cristo Jesus. Estar e viver uma vida que vive em consonância com a vontade de Deus, ela não está restrita a bênçãos espirituais, ela não está restrita à salvação da alma, ela vai muito além disso. A palavra de Deus, ela fala que um dia todos ressuscitarão. Guarda esta palavra no teu coração: um dia todos ressuscitarão. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Os salvos, eles terão seu corpo mortal recuperado por Deus. É o que a palavra de Deus está nos falando aqui, irmãos. Aquilo que lá no paraíso ela era pleno, era perfeito,
Estava ali a coroa da criação, será um dia restaurado para aqueles que são de Cristo Jesus. Quando a última trombeta tocar, e o Senhor assim chamar os seus servos, todos aqueles que estão mortos ressuscitarão, e os servos de Deus estarão vivendo livres de todas as dores, de todos os pecados, de todo o sofrimento. Nós viveremos como Mestre, viveremos como Messias, o nosso corpo será como o de Cristo. É claro, com a diferença das marcas, que aí havia uma mensagem. Mas quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, há um benefício que extrapola a questão espiritual somente, irmãos. E a questão da vida que nós temos aqui. Se você ainda duvida a respeito da ressurreição que nós teremos, que os salvos teremos, vamos pegar 2 do Velho Testamento. Enoque. O que aconteceu com Enoque? Morreu e foi enterrado? Foi arrebatado. O que aconteceu com Elias? Arrebatado. Então vamos parar para pensar, porque Deus estaria levando ao céu aquilo que não serviria senão para glorificar e colocar numa situação que teria assim uso mais tarde. Se nós pegarmos dentro da palavra de Deus, nós vamos ver também o próprio Mestre, o Senhor Jesus, sendo ressuscitado. Tomé vai lá e comprova se era ele de fato. Está ali carne, está aí osso. Nós vamos ver o Senhor Jesus se alimentando com os seus discípulos, e ali não está, irmãos, uma imagem holográfica, não está ali um fantasma que se materializa e depois some. Não era um corpo fantasmagórico, mas era o próprio Senhor Jesus, em carne e osso. E era isso que os discípulos ensinavam, irmãos. Era sobre isso que eles falavam, era sobre isso que eles anunciavam. Olha, vocês estão vivendo um momento difícil agora, mas vocês têm a oportunidade de aceitar ao Senhor Jesus, viver uma vida com Ele. E quando a história deste mundo acabar, a trombeta vai tocar e você vai ressuscitar. Então, por mais que haja dores, por mais que haja constrangimento neste momento agora, a vitória que virá, ela será uma vitória muito maior do que o mundo pode te oferecer, que o mundo pode te ofertar. Quando nós enterramos um corpo, irmãos, o fizemos porque o corpo que ali está perece. É um corpo corruptível, é um corpo mortal. Mas a palavra de Deus nos garante que quando este corpo for ressuscitado, ele será imortal. Ainda no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 42 e 43, você verá que quando nos despedirmos deste corpo, ele estará feio, ele estará fraco, porque se exauriu todos os seus recursos, todas as suas dores, todas as suas marcas, tudo aquilo que o mundo traz para a sua vida afetou este corpo. Mas quando o Senhor Jesus estiver neste mundo, quando Ele voltar para a segunda vez, este corpo que há de ressurgir dentre os mortos, ele será bonito e será forte. Quando escutamos isto, irmãos, precisamos estar felizes, porque a morte, ela não tem poder sobre a nossa vida, porque aqueles que tentam nos prejudicar, eles não têm poder sobre a nossa vida, porque aqueles que partiram antes de nós têm algo maravilhoso aguardando eles. Um dia eles estarão de novo sobre a terra e estarão reinando com o Senhor Jesus, voltarão para o Senhor Jesus, porque foram convocados pelo Senhor Jesus. Quando escutamos esta mensagem, esta palavra, esta doutrina, precisamos estar felizes, porque isso nos fortalece, irmãos.
vamos passar pelas dificuldades, vamos passar pelas provas, pelas perseguições. Quando o anticristo estiver sobre esta face da terra, nós não estaremos olhando para ele com medo, porque sabemos que temos a promessa do Senhor, que por mais que ele venha destruir este corpo mortal, está garantido para os salvos um corpo incorruptível. Juntos com o Senhor, na presença do Senhor, ressuscitados, os crentes em Cristo Jesus estarão livres de dores, estarão livres de lamentos. A vida que nós vivemos, as experiências difíceis que tivemos, não mais nos machucará, não mais nos incomodará. E sabe por quê? Porque estaremos presentes junto no banquete celestial. Estaremos com o Senhor, irmãos, ceando com Deus. Não haverá mais tristeza, não haverá mais pelo que nos entristecermos. Aquela situação que tanto nos incomoda nos dias de hoje, não mais nos incomodará, porque a glória de Deus abafará tudo isso. A alegria de estarmos diante da beleza e da santidade de Deus não fará com que nada disso venha a importar mais para a nossa vida. Tudo aquilo que nós vivemos aqui, todas as coisas ruins que nós temos vivido, nada disso importará, porque veremos somente Deus e estaremos ali diante da glória do Senhor. Por isso, queridos, os servos de Deus, quando você vê a história dos Macabeus, e você que não tem participado da escola bíblica dominical, é uma grande oportunidade que você está perdendo. Estamos estudando Apocalipse de Daniel, e nós vamos ver ali, estudar a respeito também das lutas dos servos de Deus. E aí você vê ali os Macabeus lutando, perseverando, sendo perseguido, sabendo que ia ser morto, mas mesmo assim, falando e anunciando, lutando pela liberdade de adorar a Deus. Nós vamos ver os servos de Deus na história do cristianismo sendo mortos, perdendo os seus bens, sendo colocado em crucificação, como o Senhor Jesus, alguns de cabeça para baixo, sendo espolados, pessoas morrendo de uma forma terrível, mas essas pessoas perseveraram, porque elas acreditavam que aquilo que esperavam por eles era maior e melhor do que tudo aquilo que o mundo pudesse fazer contrário à vida deles. Queridos irmãos, a última trombeta há de tocar um dia. E se nós partirmos em Cristo Jesus, nós voltaremos imortais e transformados. Mas esta mesma doutrina que dá esperança, que traz alegria, ela precisa também servir de alerta. Alerta para aquele que ainda não tomou uma decisão. Alerta para nós crentes que estamos numa vida mais ou menos. Alerta para aqueles que estão firmes e estão descansando, achando que não precisa falar a respeito da palavra do amor de Deus, exercer a função que o Senhor confiou de ser atalaias do Senhor Jesus. Não serão somente os salvos que ressuscitarão, nós vimos isso. Todos ressuscitarão. Se por um lado há um grupo que estará na presença de Deus, haverá um outro grupo que ressuscitará. E este grupo é um grupo que não teve um compromisso com Deus, é um grupo que não assumiu um compromisso com Deus. É um grupo que, mesmo ouvindo a mensagem do Senhor, mesmo tendo sido falado a respeito da necessidade de arrependimento, de uma vida em consonância com a vontade de Deus, e não colocando isso em prática, essas pessoas ressuscitarão também. Há muitos que acham que não precisam se preocupar com nada,
porque a vida é uma só. Eu tenho que viver a vida, eu tenho que aproveitar a vida, e eu tenho que beber minha bebida, eu tenho que chegar um dia meu em casa, eu tenho que sair com todas as mulheres, eu tenho que sair com todos os homens, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Acha que a vida, ela finda exatamente com a sua história aqui na terra. E esta doutrina a respeito da ressurreição, ela é importante, porque fala que aquilo que nós semeamos, irmãos, nós colheremos. Se semeamos para a parte espiritual, para colhermos frutos espirituais, nós colheremos. Mas se semeamos para a carne, da carne, colheremos. Então, aquele que tem semeado para uma vida, para viver na glória de Deus, na glória com o Senhor, este desfrutará de uma vida de salvo, uma vida de comunhão com Deus. Mas aquele que não tem vivido dessa forma, ressuscitará e viverá todas as tormentas da sua vida em carne. Não é uma situação de, no inferno, quando tiver inferno eu estarei espiritual, acabou a minha história de vida. Eu não estou mais sentindo mais nada, aí eu não estou mais vivendo mais nada, não estou percebendo mais nada. A doutrina da ressurreição, ela é importante porque nos revela que quando nós ressuscitarmos, receberemos exatamente aquilo que nós semeamos. Aqueles que negaram-se aos prazeres da carne, aos prazeres pecaminosos da carne, aquilo que não agrada a Deus, viverão alegremente para a eternidade e numa vida de paz na presença de Deus. Mas infelizmente muitos que são enganados por Satanás, ou se enganam, mentem para eles mesmos, para não encarar a realidade, a dura realidade, acham que precisam se embriagar, acham que precisam viver uma vida de libertinagem, viver uma vida de usura e aproveitar todos os prazeres pecaminosos deste mundo, porque basta esta vida aqui. Eu não preciso viver a outra vida. A outra vida é para os crentes. Mas a palavra de Deus, ela não nos fala isso. Ela fala que todos ressuscitarão, uns para viver na glória com o Senhor e outros para viver uma vida eternal de sofrimento. De sofrimento. Vivendo a vida toda se arrependendo dos seus atos, vivendo uma vida toda chorando a respeito das suas infelizes decisões, viver uma vida toda sofrendo com este corpo, vivendo com as suas dores. E isso, irmãos, essa doutrina da ressurreição, ela é importante porque ela fala também que não haverá tempo de arrependimento mais. Aquela decisão que nós tomamos quando nós todos forem ressuscitados, agora é o momento do julgamento. Aquilo que você assinou, você vai receber lá no final, na ressuscitação. Você tem o teu nome escrito no livro da vida. Seja bem-vindo, benditos do meu Pai. Esteja comigo. Mas se o teu nome não está escrito no livro da vida, você ressuscitará também, mas para viver uma vida de eterno sofrimento. Imagine, irmãos, nós não aguentamos horas de sofrimento, não aguentamos dias de sofrimento, nós choramos por causa de anos de sofrimento. Imagine a pior situação que você vivenciou na sua vida. Imagine você viver isso para a eternidade e tendo consciência disso. Não é algo que você está ali, viajando. Você está ali sem saber. Você está consciente de tudo.
Quando nós formos ressuscitados, nós receberemos aquilo para o qual nós semeamos nesta terra. Quando nós formos ressuscitados, nós receberemos a coroa da vida, ou receberemos o destino de viver para toda a vida uma vida de sofrimento. Precisamos entender, irmãos, precisamos aceitar e precisamos ver a urgência de colocarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Precisamos ver o quão é importante ter o nosso nome escrito no livro da vida. Precisamos levar a sério a vida que escolhemos ter. Uma vida compromissada com o Senhor Jesus, ou não. Porque no final da história só haverá dois grupos: os dos salvos em Cristo Jesus e aqueles que estão condenados para sempre. Portanto, meus amados irmãos, quando a última trombeta tocar, só existirá esses dois grupos: aqueles que viverão felizes, em paz, na eternidade com Deus, e aqueles que escolheram o sofrimento. Eu não escolhi isso. Se você não escolheu viver uma vida que agrada a Deus, você escolheu isso, infelizmente. O tempo está se aproximando. O momento, irmãos, o dia, a hora, ninguém sabe. Não sabemos o momento que a última trombeta há de tocar, bem como não sabemos quando será a nossa última oportunidade de fazer a nossa escolha. Quando será o último momento que nós estaremos ali, tendo a oportunidade do Senhor escrever no nosso livro da vida que estamos salvos em Cristo Jesus, e recebermos assim o selo do Espírito Santo. Haverá um dia que todas as oportunidades se esgotarão, e eu não sei quando é. Você precisa assumir, portanto, um compromisso de viver com o Senhor ao seu lado, de viver uma vida de responsabilidade espiritual, de viver uma vida que, mesmo nas circunstâncias em que o inimigo vem oferecer algo para você, você prefere viver uma vida com Cristo Jesus. Este é o teu momento com Deus, de você refletir sobre como você tem conduzido a sua vida espiritual. Este é o momento em que o Senhor te dá a oportunidade de você rever os seus conceitos, rever as suas ações e colocar tudo diante de Deus, arrependido, pedindo perdão, pedindo misericórdia. Esta é a oportunidade que você tem de reconciliar-se com o teu Deus. Esta é a oportunidade que você tem de entregar a tua vida ao teu Deus. E mais uma vez eu te digo, aquilo que você tomar como decisão será escrito para toda a eternidade, salvo ou perdido. Feche os seus olhos, esteja orando ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, nesta noite, trouxe uma mensagem para que você possa escolher, ciente dos reflexos desta decisão. Serei um salvo para toda a eternidade e viverei a alegria que o Senhor tem preparado para mim, ou viverei uma vida de eterno sofrimento. Qual é a sua escolha? Viver para Cristo ou viver sendo assolado pelo inimigo? Se você ainda não tomou essa decisão, ou se tomou e um dia
você percebeu que agora é o momento de você voltar para o Senhor Jesus, levante a sua mão, e aonde você estiver, eu estarei orando por você. Não é para você vir aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Mais alguém nesta noite sente esta necessidade de reconciliar-se com o Senhor Jesus, de viver uma vida compromissada com o Senhor Jesus, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Levante a sua mão e eu estarei orando por você. Soberano Deus,